Esperar um pouquinho, Érica, ver se o pessoal vai entrando aí, para a gente continuar a sequência. Beleza. Mais quem entrou, aí. Tá entrando lá. Daniel. Beleza. Daniel entrou. Prontinho, né, gente? Faltando um vídeo, mas eu vi que costuma ter alguns probleminhas para entrar, agora ele entrou também. Bom, gente, acho que agora todos que estavam na aula anterior estão de volta, então vamos prosseguir aqui com a explicação. Então, o EBIT dele é muito simples de fazer, tá? Eu pensei assim, não vou cobrar isso dos alunos, porque eu quero que o aluno, como administrador, o administrador, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é muito interpretativo. A nossa profissão ela é muito teórica, não tem como você pensar que não sei. Você fala assim, não, que isso, professor? A nossa profissão, a administração é teórica nas interpretações, na leitura. O que a gente vive de prática mesmo é o dia a dia, né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você pensa numa empresa, em organizar uma empresa, em estruturar uma empresa, é aquilo que vocês aprenderam na faculdade mesmo, é hierarquia, às vezes vocês podem criar, por exemplo, linhas hierárquicas, vocês nem aprendem isso comigo, mas aprendem em TGA, se eu não me engano, né? Aí você vai... Porque o administrador, para falar a verdade, piorou, né? Parece que quando eu acendo assim, acho que melhora. Eu estou com um problema na câmera, tá, gente? Vocês quase não me enxergam. Mas vamos lá. O administrador, ele não trabalha. É engraçado eu falar isso, né? Ele não trabalha pegando no pesado. É isso que vocês têm que aprender. A gente não pega no operacional, raramente. O operacional que a gente pega é, às vezes, para passar um relatório, para passar uma comunicação, um e-mail, né? Às vezes você tem que passar para a diretoria alguma coisa. Aí a gente usa o texto, né? Você vai ter... Mas a nossa figura dentro de uma empresa, por isso que eu estou falando, só para vocês entenderem a questão do EBIT, para a gente chegar lá. Na faculdade de administração, a gente faz muita prática que depois vocês não vão usar. O aluno gosta da prática, eu sei que gosta. Né? O aluno adora a aula prática de cálculo, aquela aula que passa rápido, não é verdade? Nossa aula passa rápido, a aula teórica é chata, porque fica dando conceitos. Eu já fui aluno, eu sei disso. Então, por isso que a administração financeira é uma disciplina que eu percebo que os alunos gostam, porque, né, cálculo, capital de giro, necessidade de capital de giro, sobe zeraria, vamos calcular aí, entendeu? Aí vocês calculam, igual foi o primeiro semestre, que tinha muito cálculo, variação cambial, vão fazer e tal. Mas vamos ser sinceros agora, olho no olho, falando como amigo. Vocês acham que vocês vão calcular isso na empresa? De verdade? O que vocês, às vezes, vão fazer na empresa, e o Vitor faz consultoria, ele sabe disso, que eu já fiz, às vezes, sim, montar uma planilha, muitas vezes vocês podem fazer, entendeu? Eu acho até que o administrador é melhor ele confiar nele, ele montar uma planilha, mas é mais para ele obter informação para ele, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu quero obter algumas informações extraídas da empresa do balanço. Não preciso entender como é que faz balanço. Para isso, eu pago o contador. Mas, de repente, eu quero montar uma planilha minha. Eu quero ver aqui, se eu vou começar a acompanhar esse gasto aqui. Lógico que eu posso trabalhar no operacional ali, montar uma planilha, tal, tal. Mas, no geral, vocês acham que vocês vão ficar apurando capital de giro, necessidade de capital de giro? Não. Isso vai vir um relatório para você. Você vai vir, entendeu? Eu sei que vocês podem agora até ficar com raiva. Então, por que você deu isso, né? É porque vocês têm que aprender, vocês têm que saber calcular e saber como que calcula e o porquê disso, tá? Então, eu não fiz nada de Vai errado. tudo enviadinho. Hein? Vai tudo enviadinho por e-mail, em PDF, em Excel. Não é? É isso aí. É isso aí que o Vitor falou.
Os relatórios vêm. Teve uma aluna que trabalhou no Banco Itaú, aqui de Cataguases, quando eu estava ensinando isso para ela, ela via aqueles relatórios, ela era meio que estagiária. Ela pegava aqueles relatórios e passava para a gerente dela, mas ela dava uma olhadinha e tal. Ela falou assim, professor, agora que eu estou entendendo, quando eu estava ensinando coisas de índice de liquidez corrente, seco, imediato, ela me falou isso. Ai, professor, agora que eu entendi, é tão bom, agora eu pego o relatório, eu sei, entendeu? Mas, enfim, ou seja, é o que o Vitor falou, vai vir em relatório, PDF e tal. Aí, gente, quando eu falo que a administração é teórica, né, lógico que nesse sentido, tá? Aí vocês têm o quê? Decisões mentais que você toma, entendeu? Desloca um aqui, tira um dali, passa para cá, demite, entendeu? É lógico que aí você vai documentar isso. Muitas vezes você vai ter que passar um relatório para o departamento pessoal, favor, desligar o funcionário fulano de tal, tal, tal. Entendeu? Então, você vai passar um relatório. Você vai traduzir o que você raciocinou e implementou. Às vezes, você vai deixar um relatório igual médico, né? Quando o médico, já tive internado algumas vezes, infelizmente, mas assim, né? Ele vai lá, passa um remedinho, ó, de tantas horas, aplica isso aqui, coloca no soro, né? Aí joga e vai embora. Aí a enfermeira vai fazer. Mas às vezes você também vai passar algumas decisões por escrito. Planos, né? Ou vai mandar mesmo por voz. Ô, Daniel, faz um favor para mim. Exemplo, tá, Daniel? Não assusta, não. Eu sou administrador. Ô, Daniel, faz um favor para mim. Você liga para o cliente tal, tal, tal. Tá vendo? É tudo ordem. Você liga para o cliente tal, fala que a gente vai entregar a mercadoria amanhã, às 15 horas, porque tal, tal. Faz favor e vai embora. Entendeu? Então, assim, o administrador lida com isso. A gente não fica ali calculando. Aí tá, chega no final do mês, o Vitor é o administrador financeiro, a Érica é a contadora, eu sempre pego a Érica como exemplo, porque de fato ela é, mas vai ser a melhor administradora agora, porque ela vai trabalhar como administradora, não está fazendo à toa. A Érica, a contadora, vai passar um balanço para o Vitor. Ele tem que entender balanço, ele tem que entender aquele balanço. Ele não precisa de entender a fundo como a Érica, mas ele vai ter que entender o que é um ativo, por que subiu a despesa, porque aí ele vai começar a questionar. É isso que o administrador faz. Não estou falando que é tudo um pouco teórico. Aí ele fala assim, pô, Érica, estou olhando aqui, cara, a nossa margem caiu aqui, ó, a margem de lucro, o custo da mercadoria subiu. Você pode olhar para mim por que subiu? Você pode olhar por que a receita caiu? A gente faturou menos mesmo? Essa época fatura menos? É uma época de queda? Ou foi... Aí você chama o cara do marketing e assim vai trabalhando, né? Depende do cargo que você tiver, né? Estou imaginando que vocês são administrador geral. Ô, marketing, por que a gente caiu as nossas vendas? Entendeu? Ah, mas por que o capital de giro aumentou a necessidade? Aí o cara fala, porque nós aumentamos o prazo para cliente. Ah, mas peraí, quem te autorizou a aumentar o prazo para cliente? Você sabe que se você aumentar o prazo para cliente, aumenta a sua necessidade de capital de giro, porque o dinheiro vai demorar a vir para o seu caixa. Aumenta, então, a sua necessidade de ter dinheiro. Então, essas teorias que no primeiro semestre eu falei para vocês. Entenderam? Então, por exemplo, agora quando vai fazer o EBITDA, quando a Érica passar o EBITDA, você já sabe o que é uma provisão, que provisão não gera caixa naquele momento, que depreciação não gera caixa. Gente, é esses conceitos que vocês têm que guardar. Então, quando você pegar hoje um relatório de EBITDA, você já vai entender. Entendeu? Eu vou ver se eu pego na internet um para vocês verem. Que ele tem todo um padrão, tá? Contabilidade sempre trabalha com padrão. Não tem jeito. Então, todas as empresas padronizam o relatório, que é para você, para o analista financeiro saber e ler tanto um relatório de EBITDA da Petrobras quanto de um Banco Itaú ou de um Bradesco. Então, um relatório é padronizado. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Na próxima aula, porque eu já tenho esse material, só tenho que localizar aqui no meu computador. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso. Eu não vou. Agora eu estou pensando assim, eu vou dar uma matéria para eles calcularem EBITDA para mim, e eu estou quase não fazendo isso. Eu vou mostrar para vocês um EBITDA pronto. E eu vou tentar explorar de vocês. É onde que em Harvard usa muito isso. Eles não são bons, não são à toa, né? Não, eles são bons, não é à toa. Por quê? Eles trabalham muito com estudo de caso. E aí, eu acho que faz falta para a gente pensar em estratégias, o que fazer, se a empresa não tiver capital de giro, o que ela pode fazer, Daniel? O que ela pode fazer, Érica? Se a empresa estiver com EBITDA negativo, o que você sugere? Sugestões, porque a gente não tem uma empresa real. Aí sim,
É isso que eu vou cobrar de vocês, entendeu? O que vai ser feito? Um estudo de caso. Estudo de caso, a gente não sabe fazer estudo de caso. As nossas faculdades, a gente acha que a gente tem que achar solução, não tem, porque não existe, a administração não tem a solução. O que eu quero ver é o que você conhece do assunto. Então, se eu falo assim, uma empresa fechou com prejuízo, o EBITDA negativo, depois de fazer os ajustes, o EBITDA também ficou negativo. Você, como administrador, vendo que a empresa está tendo algumas dificuldades, perdeu o mercado e tal, o que vocês podem fazer? É para chutar mesmo, que você não está numa empresa real. Você pode falar, eu vou investir em propaganda, porque tudo que você fizer é uma ideia. Agora, não estou falando. Aí o aluno, como não está acostumado a fazer estudo de caso, o que o aluno fica fazendo? Ele começa a questionar o professor, porque está acostumado com pergunta pronta, entendeu? Mas não, é ali que vocês não têm que dar resposta, não. Vocês só têm que elaborar as dúvidas mesmo. Bom, se a empresa perder o mercado, eu iria diagnosticar o motivo, ou então eu investiria em propaganda, ou eu ia demitir o meu diretor de marketing, porque ele não poderia perder mercado. Não tem resposta certa, não. Estudo de caso é para todo mundo ganhar 10. Mas para a gente perceber que o aluno refletiu, raciocinou, e alguma daquelas ideias poderiam ser implantadas sim. A não ser que ele fale uma coisa que não tem nada a ver. Aí você poderia até tirar ponto, né? Aí você vê se tem uma ligação, né? E aí também pode discutir ou ouvir. Você acha que se você fizer isso aqui, você melhora o EBITDA da empresa mesmo? Pensa direitinho. Acho que não tem nada de ligação, não, raciocínio. Aí é legal, porque gera debate. Então, a gente precisava de aprender a fazer mais estudo de caso. Uma outra coisa que faz falta nas faculdades, eu acho até que se um dia eu virar deputado, eu ia colocar isso como lei, tá? Todas as faculdades tinham que ter laboratório, em qualquer coisa. Por exemplo, o curso de contábeis tinha que ter uma empresa simulada para a Érica criar lá uma nota fiscal, fazer uma venda, fazer lançamento em cima de uma nota fiscal, em cima de um pagamento, criar tal. Curso de administração teria que ter tipo uns jogos de empresa, mas com simulações como eu tenho no Sebrae. O Sebrae é uma escola rica, né, gente? Lá no Sebrae, no ensino médio, os meninos têm empresa simulada. Eles fazem vendas, eles emitem nota fiscal. Alexandre, Oi? na nossa faculdade, pelo menos no curso de contábeis, né? De forma bem superficial, a gente fazia isso. Tem aquela matéria, né? Teoria dos jogos. Eu, pelo menos, achei bem interessante. Que vamos dizer assim, a gente fabrica no jogo, né? A gente fabricava, aí vamos dizer assim, aconteciam os problemas de transporte, e lá dava tipo assim, uma nota para cada empresa. Aí, igual o professor falou, o primeiro lugar vai ganhar os 40 pontos, era tipo a avaliação final, o jogo que dava o resultado. E acho que é um jogo até do Sebrae mesmo. Uhum. Eu Aí sei só qual sei que que. é. Então, teoria dos jogos. Aí dava problema, né? Eu sei que no fim, assim, de um dia para a noite, né? Que a gente mexia em casa também, o que estava em primeiro lugar passava por último, porque Isso. dava algum problema. Aham. Aí ficava todo mundo doido dentro de sala, caçando o que era o problema, onde que o outro, né, conseguiu. E a É. gente fez uma matéria com o Guto também, onde a gente abriu uma empresa de material de construção, mas como era a parte mais contábil, então a gente abriu a empresa, contratou funcionário, então, assim, a gente preencheu as folhas de registro, abriu a empresa, a gente até abre no site mesmo, sabe? Chega a abrir uma empresa, porém não conclui ela, não Entendi. manda os dados, não, mas vai até o finalzinho, montando a empresa, contrata, compra mercadoria, calcula, né, a Uhum. mercadoria. A Uhum. gente vê de forma bem superficial. Acho que tinha assim, do curso do início ao fim, tinha que ter essa matéria, entendeu? Entendi. Que aí realmente a gente ia trabalhar aquela empresa como se a gente tivesse mesmo. Mas aí acaba sendo só um período, vamos dizer assim, 6 meses, que um período na faculdade nem 6 meses direito né? Mas vamos colocar um período de 6 meses com uma aula por semana, 2 aulas por semana, então a gente vê, não dá para ver de forma tão aprofundada. Mas é o que você está falando aí, que seria bem interessante se tivesse mesmo. Mas é isso aí. Mas isso aí que quando eu tô fazendo essa crítica aqui, se vocês me permitem, eu não estou fazendo da nossa instituição, não, tá, gente? Isso eu falo do geral. Porque em todas as faculdades que eu trabalho em 4,
são todas iguais. Então, eu falo de um problema educacional a nível, entendeu, Érica, tá? Quero deixar isso bem claro, que eu não estou falando mal da minha instituição, não, até porque eu tenho muito carinho pela FUPAG e tal, tá bom? Então, queria deixar isso também bem claro aqui, tá, Érica? Porque o que a Érica falou foi surpresa para mim, Érica. Eu fiquei feliz de saber que isso é legal, entendeu? Mas quando eu quis dizer na educação como um todo, sabe? Podia ter isso que a Érica falou realmente em mais períodos, em mais vezes, mas em todas a educação. Isso aí ajudaria. E acho que em curso de administração também tem os jogos de empresa, que é o que a Érica estava comentando. Aí cria esse cenário. Às vezes a empresa estava em primeiro lugar. Ô, Érica, primeiro eu quero te agradecer a sua participação, tá? Assim que eu gosto. Eu gosto de aluno que fala, como o Vitor, tal. Participa, obrigado. Então, por exemplo, a empresa estava em algum lugar, acontecia um caso e a empresa caía. E aí o administrador tinha que agir. Vocês querem ver, gente, um exemplo? Olha só, eu vou falar uma coisa aqui meio chata agora. Chato pelo que aconteceu. Se você hoje fosse o diretor-presidente do Carrefour, como é que você lidaria com essa crise agora de imagem? Começa a raciocinar, se coloca no lugar, já, entendeu? Pense como administradores. Começa, gente, vocês já estão no 6º período. Começa a pensar com cabeça de administrador. O que você faria agora, diretor-presidente de uma Carrefour que está totalmente desmoralizada e não é de hoje. Não é pelo acontecimento agora daquela violência que houve no Rio Grande do Sul, não. Já teve um problema com um cachorro, eles mataram o cachorro. Tem vários. Se você começar agora a fuçar, porque agora começa a surgir as notícias, começa a aparecer. Cara, imagina você formado, Daniel formado, o Vitor, a Érica, e aí vocês vão crescendo na empresa, vão crescendo, viram um diretor-presidente de um Carrefour. Eu vou ficar com o maior orgulho de vocês, mas acontece isso. Vocês não, diretamente, assim, se você está lá no seu gabinete, a matriz é em São Paulo, acontece um negócio lá no Sul. Você pensa assim, você vai ficar chateado, gente, como é que a pessoa comete um erro daquele? Mas você é responsável. Porque o administrador, ele é responsável pelos atos dos outros. Olha como é que a nossa profissão é difícil. E olha como é que de um dia para o outro tudo pode mudar. De um dia para o outro. Você pode dormir hoje com uma empresa, né? Vale do Rio Doce. A Vale, que eu chamo Vale do Rio Doce porque ela chamava assim antes, né? A Vale, cara, uma empresa super lucrativa, com ações lá no alto. De repente acontece aquele acidente em Brumadinho, né? Depois Mariana, depois Brumadinho, não foi? Olha só, você pegar uma empresa. Então, gente, aprendam a lidar com incertezas. Não pense que a vida ela é em linha reta. Quando a gente falou, eu fiquei, olha só, gente. Eu sei que eu estou fugindo da matéria, mas eu acho que é bom e é válido essa conversa. Quando eu sou coordenador de um curso de administração aqui em Cataguases, que pertence ao grupo Unipac, né? FUNJOB, Fundação José Bonifácio. Quando surgiu a pandemia, eu fiquei muito decepcionado com meus alunos. Não fiquei com vocês, mas aqui em Cataguases eu fiquei. A quantidade, mas eu percebia, gente, porque nem todo mundo nasceu para ser administrador, não. Eu vou falar aqui um desabafo. Perdemos aluno demais. Os alunos acharam que era culpa minha, que era culpa da faculdade, a pandemia. Quando a gente começou a dar aula remota, ninguém sabia como é que seria isso, não, gente. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Como é que a gente começou a dar aula remota? Totalmente ainda despreparado. Verdade? Eu estou mentindo? Ah, mas cai a qualidade? Caiu sim. Nós iniciamos, depois a faculdade foi se ajustando, gente. Foi uma surpresa para todo mundo. A pandemia não existia. Nós não passamos por isso. Mas olha que é o bacana. Vocês terem flexibilidade e se adaptaram. Nós tivemos flexibilidade e nos adaptamos. A faculdade correu atrás. Colocou uma plataforma, Blackboard, no 2º semestre. Melhoramos a aula. Eu tenho certeza que houve uma melhora, se você comparar com o 1º semestre e o 2º. Mas vocês tiveram paciência. Vocês tiveram entendimento. Vocês souberam o que é um momento difícil. E vocês estão aí, ó. Então, de parabéns. Tanto o Daniel, o Ítalo. Se você for conversar comigo, não estou feliz. Vocês também não estão, mas isso é postura de administrador, que lida com cenários adversos.
Vai treinando, porque a vida é assim, ela pega a gente de surpresa. Aí eu fiquei decepcionado com meus alunos aqui, porque muita gente abandonou o curso. Muita gente não teve paciência de esperar, porque a gente também estava numa incerteza, a gente não sabia. Ninguém sabia o que era Google Meet. Os meus professores não sabiam, eu não sabia de criar link, botar para dar aula. Então não funcionava e tal, e começaram a reclamar, que aqui é muita reclamação. Eu estou desabafando e é verdade, diferente de vocês. É sério. Eu não sei se é porque santo de casa, não sei. Eu dou aula para vocês, é um nível diferente. Não estou aqui para elogiar porque eu quero elogiar para agradar vocês, não. É um nível diferente. Pô, o Daniel, um cara super educado, o Vitor, super educado, todos vocês, a Fernanda, um amor de pessoa que hoje não está aqui na aula, a Érica agora, pô, show de bola, a Laine, quando manda mensagem para mim, sempre com muita educação. Pô, é legal pra caramba. Mas onde que eu quero chegar? A administração não é aquele cara que espera cenários positivos, não. Quem espera cenário positivo normalmente é economista. Nós não, nós lidamos com a adversidade o tempo inteiro. Nós lidamos, às vezes, com falta de dinheiro. Nós lidamos tendo dívida para pagar e tendo que recorrer a banco muitas vezes. Ah, professor, mas você está ensinando a gente a endividar? Não, mas às vezes acontece. A empresa teve um momento ruim, precisou de dinheiro. A gente tem que aprender a lidar com isso. Lidar com pressão, a gente lida com pressão o tempo todo. Então, vocês estão de parabéns, que vocês continuaram no curso, estão aí, né, cansados, porque eu sei que não é fácil. Vocês assistiram 2 aulas do Paulo Roberto, devem estar super cansados de olhar no computador. Eu, quando termino essa aula, eu termino a aula às 11, de tanto que eu falo, entendeu? Mas é isso, essa é a vida, é isso que vocês vão deparar. Então, vocês um dia podem pegar uma empresa e, de repente, acontece um cenário ruim, você vai largar o barco? Vai sofrer? Não, o que você vai fazer? Montar um gabinete de crise, conversar, gente, o que a gente pode fazer agora? Entendeu? Aconteceu. Pô, a barragem rompeu, o camarada agrediu um cliente lá e chegou a morrer o cliente, matou o cliente, e aí? Como é que nós vamos trabalhar isso? Entendeu? Eu não estou falando que é fácil, não. Se fosse fácil, não é. Mas é aí que entra o administrador. É a hora de lidar com as adversidades, com os problemas, né? Porque é desafiador ser administrador. Quando eu falo que não é para qualquer um, não é mesmo. Não é. Por isso que nós estamos tendo pessoas que acham que é administrador e nós somos aí os campeões de fechar empresa no Brasil. Porque tem um monte de curioso. Vou fazer uma apresentação aqui para vocês. Como é que vocês fariam isso se eu desse um exercício no balanço patrimonial? Dá uma planilha em branco aqui, tá? Só para vocês verem. Então, vamos pôr lá na conta, existe uma conta chamada provisão para devedores duvidosos. Duvidosos, tá? É uma conta do ativo, para quem não sabe, ela é uma redutora, né, do ativo. Normalmente a gente tem um contas a receber aqui. Todo mundo sabe que contas a receber é ativo. Então, vamos imaginar que eu tenho um contas a receber de 10 mil. Estou preparando isso aqui agora só para vocês entenderem. Rápido, isso aqui é um balanço. Tem um contas a receber de 10 mil. Aí, dentro daqueles 10 mil, tem alguns clientes que eu estou desconfiando que ele não vai me pagar. Então, eu peço para o contador fazer uma provisão lá. O contador faz uma provisão aqui, ó, de menos 1.200. Espera aí, gente. Tá? Menos 1.200. Beleza. Isso aqui é o ano de 2020. Já chegamos em dezembro. No ano de 2019, normalmente os balanços são publicados assim. Eu tinha um conta a receber de 12 mil, mas tinha 800 de provisão. Então, piorou. Ah, alguma coisa aqui aconteceu. O que aconteceu? Eu vendi mais no ano passado, eu tive conta a receber maior no ano passado, com uma provisão menor. Agora eu estou vendo, teve um conta a receber menor, com uma provisão maior. Eu, como administrador, o que eu teria que fazer? Gente, é isso que eu falo. Eu teria... Esquece um pouquinho do EBITDA. Agora vamos analisar o que aconteceu. Eu tinha que diagnosticar isso. Eu tinha que ir lá no meu comercial e falar, fulano, nós tivemos uma provisão maior, por quê? 400 a mais. Vamos pensar que seja 400 mil, porque trabalha com milhares de reais. 400 mil a mais. O que aconteceu? A nossa carteira de clientes, eu respondendo, tá? Eu respondendo. Vamos imaginar que é o Vitor, que é o administrador, que está questionando isso, e eu respondo para ele. Ô Vitor, a nossa carteira de clientes piorou muito. Cara, você vai ter que demitir alguém. Não é possível. Vocês venderam mal agora? Não fizeram análise de crédito? Piorou a análise de crédito? Vocês estão entendendo?
a minha revolta aqui, cara, eu estou com contas a receber menor e uma provisão maior. Ou então pode ser até que a Érica, como contador, explique, não, a gente está mais cauteloso apenas. Ó, beleza, tal. Mas se foi porque houve perdas aí, o nosso comercial trabalhou mal, foi feita uma péssima análise de crédito, vendeu mal. Se vendeu mal, alguém errou, entendeu? Falta treinamento, pode ser que faltou treinamento, pode ser que alguma coisa, você tem que diagnosticar. Eu não estou aqui também falando que tem que ficar demitindo os outros à torta e direito, sem também ouvir a outra parte. Mas é isso, algo tem que ser feito. Mas aí onde que eu quero chegar? Isso aqui não vai direto na demonstração de resultado, porque nem todas as contas vai assim, bonitinho, né? Aí eu posso fazer o seguinte, quanto que foi a provisão? 1.200 menos 800, então tá fácil de fazer, né? Eu estou fazendo aqui 400. Então, 400 de despesa que eu vou adicionar, porque isso aqui é uma provisão, não saiu o dinheiro do caixa. Então, eu vou fazer, quando eu pegar as informações do balanço patrimonial, eu pego por diferença. Porque o balanço patrimonial, se vocês não sabem, ele traz saldo, ele não traz movimento. Demonstração de resultado traz movimento. Entenderam? Balanço patrimonial traz saldo. Então, eu tenho que fazer um menos o outro para achar o movimento. Se eu fechei 31 de dezembro com 800 e agora eu fechei com 1.200, significa que movimentou 400. Entre tapas e beijos, movimentou 400. Houve, então, um acréscimo de 400. É essa movimentação que eu vou adicionar ao lucro. Então, se eu desse esse exercício, mas eu não vou dar, é assim que vocês fariam, ou que o contador faria. O exercício que eu vou dar para vocês vai ser um exercício reflexivo. Eu já falei, eu vou criar, a partir de quarta-feira, eu vou ver se eu já dou esse exercício. Eu vou criar, ou na próxima semana, porque quarta eu quero falar de fluxo de caixa livre, né? Eu vou criar estudo de caso para a gente fazer. Pelo menos para entender agora, no geral, o que vocês entenderam do curso, porque já que está terminando, e esse é o último ano que eu dou aula para vocês. Então, eu quero ver qual foi a lição de tudo que eu falei, de todas as técnicas que eu ensinei, todos os cálculos, qual foi a lição que vocês tiraram, entendeu? Tomada de decisão. Eu queria, por exemplo, eu poderia colocar um balanço simplesmente e deixar lá, entendeu? E falasse assim, analise esse balanço aí. Poderia. Analise no sentido assim, eu queria que vocês pegassem uma canetinha, marcassem quais são os números que estão te chamando a atenção e por que aqueles números estão te chamando a atenção. Igual esse aqui. Aí eu vim aqui e marcaria. Eu, Alexandre, como aluno. Cara, eu marquei. Ô, Alexandre, me explica aí, por que você marcou essa provisão? Ah, professor, me chamou a atenção. Por que uma... Isso é o aluno que vai ficando esperto com as análises. Por que eu tenho contas a receber menor com uma provisão maior? Isso aqui me chamou a atenção. Eu queria saber disso. E assim, eu poderia dar uma atividade assim. O aluno ir questionando. Você não vai dar resposta, você vai levantar. Já ouviu falar que a gente aprende mais perguntando do que respondendo? Não é? Quando você faz a pergunta, né, você não faz a pergunta querendo a resposta, você faz a pergunta para duvidar. Então, por exemplo, eu marcaria isso aqui e colocaria no meu relatório. Eu queria diagnosticar isso aqui. Mas por que esse número te chamou atenção, Vitor? Ah, me chamou atenção, pô, contas a receber cai e a provisão aumenta. É uma coisa incoerente. Então, o que aconteceu? É um caso a ver. E assim sucessivamente. Seria um exercício também que deveria ser feito. A gente poderia pensar nisso. Tá certo? Então, gente, porque o administrador ele tem que fazer isso. Quando vocês tiverem, principalmente se vocês forem trabalhar na área financeira, pegar o balanço, destrinchar ele. Marca com aquela canetinha, destaca texto, se você tiver ele no impresso, se você não tiver ele no computador, né? Vai marcando, questiona o seu contador, item por item, estudem os números, entenda a sua empresa, para depois você tomar a decisão certa. Não precipitem, tá? Não pega no achismo, porque também tem gente que tem preguiça e vai falar para vocês no achismo, tá? Aí você fala assim, não, porque né? Dá uma olhadinha para mim, tá? Fique esperto com isso, gente. Vai pegando o jeitinho de administrador. Fique esperto. Eu chego pro Daniel, ô Daniel, por que só um exemplo, tá, Daniel? Eu sei que você não é preguiçoso, não, mas eu vou te usar aqui como preguiçoso. Ô, Daniel, por que a provisão aumentou aqui de 800 para 1.200? Ah, porque... eu acho que foi porque
teve um cliente aí que ele não pagou, ele comprou muito, pode estar até certo. Aí, mas ele falou, eu acho, só, Daniel, então dá uma olhadinha e me mostra, então. Entendeu? Não fica só na conversa, me mostra. Porque às vezes pode ter sido um cliente que você vendeu mais para ele e depois ele foi, ele deixou de honrar os compromissos. Que já foi um erro também, né? De qualquer maneira, foi um erro. Entenderam? Então, quando vocês pegarem uma demonstração de resultado, um balanço patrimonial, questione os números, veja por que o capital de giro subiu, por que caiu, por que a necessidade subiu, se o saldo tesouraria está legal, se está positivo, se está negativo, se os índices de liquidez estão bons, se a rentabilidade, o grau de alavancagem financeira, olha quanta coisa que nós aprendemos. Faz o ajuste do EBITDA, é muita coisa, vocês têm trabalho o dia inteiro. Você só fica parado se vocês quiserem, entendeu? Então, é sobre isso que eu queria mostrar para vocês. Então, só fica parado o administrador que quer, porque o administrador tem trabalho o tempo todo ele tem que estar bolando alguém. Não é sério. O tempo todo você vai estar... eles vão te chamar de chato. Lógico que eles vão chamar nas suas costas, né? Porque não vai falar isso na sua frente. A não ser que você dê muita liberdade para o seu funcionário. Que eu não acho legal. Mas, quando você sair, o dia que você não for trabalhar, às vezes você vai fazer uma viagem de negócio, você vai ver como é que vai ficar uma beleza no escritório. Eles vão adorar. É sério, gente. Eles vão dar, graças a Deus, Daniel não vai vir hoje. Oh, meu Deus, graças a Deus, o doutor Vitor não vem hoje. Graças a Deus, a doutora Érica foi fazer um curso, vai ficar 3 dias em São Paulo. É assim que o funcionário fala. Não é? A gente já foi funcionário, a gente sabe disso. A gente não quer a presença do chefe, entendeu? Porque ele vai te cobrar, ele vai te tirar do seu sossego, entendeu? E tem que tirar mesmo. A gente tem que saber o que está acontecendo. Então, aquele cara que chega, que tranca no escritório e não quer ver ninguém, muita gente faz isso, ele não é um muito bom administrador, não. Tá? Ele quer ficar no ar-condicionado, aí vai chegar para a secretária dele, vai ficar... Entendeu? Não, ele tem que, às vezes, sair da sala dele, ir lá na produção, ver o que está acontecendo na produção, ver por que o estoque está alto, ele tem que levantar, ele tem que ir lá no cara do estoque. Isso é um bom administrador, ele tem que fazer uma rotina de rodar, ver como é que está a produtividade, ver como é que... Depende da área que você vai trabalhar, né? Pessoal, eu estou aqui, faltando pouco tempo para acabar essa aula, então na próxima quarta-feira nós vamos falar do Caixa Livre. Que o Caixa Livre nada mais é do que uma sequência do EBITDA. Ele é um segundo relatório, que você, depois que apura o EBITDA, aí você vai ver a grandeza do EBITDA, porque não basta também ter um EBITDA positivo, tem que saber a grandeza desse EBITDA. Exemplo, se eu perguntar aqui para o Vitor, o Vitor é de Ubá, né? Acho que o Vitor é de Ubá. Tá aqui, acho que só o Vitor é de Ubá. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode fazer a gentileza aí de responder no áudio aí? A Itatiaia ainda existe, não existe? Aí em Ubá? Existe. Então, eu não sei quanto que é o faturamento mais da Itatiaia e tal. Mas aí se eu perguntar para você assim, ô, Vitor, você acha que 450 mil reais de lucro para Itatiaia é um valor bom? Você saberia me responder? Pode falar. Vamos bater um papo sem ficar achando que eu estou querendo aqui te humilhar. Você saberia me dizer? Itatiaia só daqui de Ubá? Só de Ubá ela fechou com um lucro de 450 mil. Para ser sincero para você, não. Você não saberia responder, né? Não, mas eu acho que não é um lucro bom. Você não acha que não é um lucro bom? Pelo tamanho dela, né? Pelo tamanho dela, pelo tanto de exportação. Entendi. Parabéns. A gente está conversando. Eu também, talvez eu achei também baixo. Eu citei o valor de 450 mil, eu achei muito baixo. Mas, de qualquer maneira, Vitor, você concorda que a gente está supondo, né? É uma suposição. Sim, A gente está batendo um papo informal e a gente está supondo. Então, isso acontece. A gente não consegue saber qual seria o lucro ideal da Itatiaia. A gente não saberia. Nem se eu falasse 15 milhões, a gente ainda não saberia. Correto? A gente achava, pelo número, a gente dá a gente sente que a gente também não é bobo, né? Quando eu falei 450 mil, eu já falei esse número de propósito e já imaginaria que você também responderia isso, que 450 mil para uma Itatiaia dá a impressão de ser um valor pequeno.
Mas, de qualquer maneira, é lucro, menos mal. Pior do que se fosse prejuízo. Mas tá. Agora, por que a gente então vai aprender o caixa livre? Porque o caixa livre ele vai demonstrar qual é o lucro ideal de uma empresa. Até então, você vai trabalhar com suposição. Se você não tiver o fluxo de caixa livre, qualquer valor que eu falar aqui, você vai supor. Se eu falar assim, Itatiaia fechou com 15 milhões, Vitor, você acha que é bom? Ah, professor, eu já suponho que é melhor, tá bom. 15 milhões é um bom dinheiro. Mesmo assim, pode ser pouco, entendeu? A gente não sabe. É lógico, né? Você vai ver pelo faturamento dela, pela rentabilidade dela. É lógico que esses são mais alguns indicadores que vai te falar. A gente aqui supôs porque a gente não tem os números, né? Então, a gente não somos malucos aqui de falar se é bom. Mas o fluxo de caixa livre ele vai te dar o valor em reais. Porque o fluxo de caixa livre ele leva em consideração outros fatores além da rentabilidade. Porque a rentabilidade ele vai pegar o lucro e vai dividir com o patrimônio líquido. Aí vai falar que é 15%. Aí, cara, 15% hoje está bom, né? Porque 15% hoje, quase nenhuma aplicação me dá isso. Aí você vai julgar que é bom. Só que o fluxo de caixa livre ele vê uma necessidade financeira, porque a empresa ela tem que se perpetuar. Ninguém cria uma empresa com tempo de validade. Né? Se você criar uma empresa, você vai querer que ela ultrapasse gerações, né? Que você possa passar para filho, para neto. Todo empreendedor sonha com isso. Não é assim? Então, o lucro ele tem que fazer com que a empresa se prolongue a sua vida. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o fluxo de caixa livre, que tem por objetivo demonstrar qual é o valor ideal de uma determinada empresa. Aí sim você vai poder me falar se 450 mil seria razoável ou não. Tá? A gente já sabe que não é, mas estou querendo só para exemplificar. Gente, muito obrigado. Eu gostei da aula de hoje, embora eu voei aqui, falei de tanta coisa, mas é importante porque o contato com vocês está acabando. Gostei muito da turma. Sofremos, né, esse ano, mas gostei que eu peguei vocês no início, eu vi que é uma turma boa. Daniel, rapaz educadíssimo, Vitor educadíssimo, Ítalo, uma pessoa muito educada, Leandro, gente fina demais, meio doidãozinho, mas eu gosto dele pra caramba. Eu falo isso com ele mesmo, tá? Isso aqui não é fofoca, não. Falo, você é meio maluquinho, né, Leandro? Mas eu morro de rir dele. Então, a turma boa, a Érica, gente fina, a Laine, né? Tem menos contato, mas... E eu gosto de falar porque eu gosto da nossa profissão. Já falei isso, que eu sou apaixonado. Faria administração se eu reencarnasse e tal. Faria de novo, entendeu? Gosto de estudar administração. Acredito até que eu sou um cara estudioso da administração. Tive algumas oportunidades para exercer a profissão, mas gosto muito de estudar administração. E eu gosto também de passar isso para vocês. Então, porque eu acho que a administração ela é mais comportamento, tem técnica, mas tem muito também comportamento. Obrigado aí, gente. Uma boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Boa Daniel. noite também. Boa noite, Érica. Boa noite, Ítalo. Boa noite. Quarta-feira nós estamos estudando aí o fluxo de caixa livre, tá? Que é uma continuação do EBITDA. Tchau, gente. Tá faltando aí um minutinho, tá, gente? Tô saindo aqui, mas tá faltando. Ah, o Vitor tá voltando. Tchauzinho, professor. Boa noite. Peraí que o Vitor tá voltando. Boa noite, tá, Érica? Ô, Vitor, você caiu, né, Vitor? Mas eu já tava... Eu imaginei, Vitor, que você caiu. Mas eu já estava mesmo. Sempre, né? Eu já vi que a gente estava em ritmo de despedida mesmo. Obrigado aí pela presença, participação de vocês. Tá? Hoje eu gostei da aula porque eu falei um monte de coisa e eu gosto também de falar porque eu gosto de tentar fazer vocês refletirem muito sobre a profissão. Tá bom? A nossa profissão precisa de ser valorizada e de ter bons profissionais para valorizar também. Tá certo? Gente, muito obrigado aí. Show, Alexandre. Um abraço, Boa noite tá? aí. Boa Um noite. abraço. Valeu, boa noite. Valeu.